Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Bem-vindo aqui, entra agora, fecharei a porta e no secreto me verás. Eu não vim hoje aqui por recompensas, eu vim pelo prazer de estar só em tua presença. Lugar que se compare, onde a sós posso adorar-te, derramo meu perfume, sem me importar com nada. Não há nada nesse mundo comparado à tua graça. Fecharei a porta e no secreto me verás. Eu não vim hoje aqui por recompensas, eu vim pelo prazer de estar só em tua presença. Pois não há lugar que se compare, onde a sós posso adorar-te. Não há lugar que se compare, onde a sós posso adorar-te. Diga isso a Ele. Derramo meu perfume, sem me importar com nada. Não há nada nesse mundo comparado à tua graça. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em meu lugar secreto. Pois não há lugar que se compare, onde a sós posso adorar-te. Pois não há lugar que se compare, onde a sós posso adorar-te. Derramo meu perfume, sem me importar com nada. Não há nada nesse mundo comparado à tua graça. Perfeita foi a cruz que me deu acesso para te encontrar, Deus, em meu lugar secreto. Pois não há lugar que se compare, onde a sós
diga: Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga isso a Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, ó Senhor, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nascido, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode cantar em espírito, cante isso a Ele em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nascido, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos
te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória. Nunca vire as costas para aquilo, por mais que o medo de subir diante de pessoas que às vezes nós olhamos e sabemos que é muito mais capaz do que nós, mas toda oportunidade que vem para você é porque Deus o reservou e separou aquele momento para você. Deus, ele conta com quem tem disponibilidade. Ele conta, se você tem coragem, é com você que ele conta. Amém? Eu quero ler aqui no livro do Atos dos Apóstolos, entendeu? O Evangelho, livro de Atos 10. Eu quero falar aqui sobre o centurião Cornélio, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela, no livro de Atos, no capítulo 10, ela tem aqui um texto, uma história, e dentro desse contexto, nós vamos ver duas formas que Deus, ele trabalha de duas formas. Uma para poder trazer alguém, entendeu? Para o reconhecimento do Filho de Deus. E o outro para quebrar do ego do homem aquela religiosidade que tinha dentro do coração dele. Glória a Deus. Diz assim o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos: E havia em Cesárea um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão o anjo de Deus, que dirigia-se para ele, e disse: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas petições e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dará o que deves fazer. Glória a Deus. Aumente esses versículos e aí nós vamos caminhar, creio eu, dentro mais adiante. Mas aqui, irmãos, amados e queridos irmãos, é um texto onde a Bíblia nos vai narrar desse homem por nome Cornélio, um homem que era um centurião, um homem de alta patente, um soldado que tomava conta de um batalhão à frente do soldado romano, o povo que mais, vamos dizer assim, o povo que oprimia os judeus. E nessa cidade, por necessária, esse homem morava. Só que esse homem, a Bíblia nos vai contar que ele já observava os judeus, ele já observava os seus costumes, e de uma certa feita ele passou a amar o Deus dos judeus, quem sabe pelas as histórias, quem sabe pelos feitos, pelos sinais e pelos prodígios que ele havia. Só que ele, como um homem, passou a temer ao Deus de Israel. E a Bíblia aqui nos conta que esse homem, ele temia Deus ao ponto de dar esmola e dar oferta, e os seus feitos eram tão agradáveis que chegou diante de Deus.
o seu coração. Ele era um homem temente, ele era um homem piedoso, um homem que trazia dentro dele o perdão. Ele sabia amar, ele sabia ajudar o próximo. Só que dentro desse contexto nós vamos ver que ele, numa tarde, 3 horas da tarde, ele está orando, como de costume. A Bíblia, dentro desse texto, nós vamos ver que era de costume ele narrar, falar com Deus, ter o seu momento. Aprendeu e agora está falando com Deus. E literalmente agora, notoriamente, ele vê um anjo à sua frente, um ser angelical, reluzente, que simplesmente olha para ele e fala assim: olha, Deus tem te ouvido, você é especial para Ele. As suas ofertas, a sua caridade que você tem feito, o que você tem prestado diante dele tem chegado em memória de Deus. E só que o anjo orienta ele, falou: eu quero que você desça a Jope e busque um homem que está na casa de Simão, um curtidor de couro, por nome Simão, conhecido como Pedro. Esse está hospedado lá em Jope. Mande que alguém busque para que ele te traga uma boa nova. Aqui nós vemos, irmãos, o quanto Deus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia nos conta que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. E Jesus, ele esteve na face dessa terra, cumprindo o seu id, e ele cumpriu o seu id. E ele deixou que tudo que pedir ao Pai, primeiro tem que se pedir a ele. E aí agora esse homem está intercedendo a Deus, só que ele tinha que ter a honra do Filho. E Pedro, esse anjo, ele poderia chegar, quando nós olhamos assim, seria tão fácil o anjo chegar e falar assim: ó, você tem que reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Você tem que entender que Jesus Cristo, ele deu a vida para você. Não, o anjo, ele direcionou e falou: tem um porta-voz na terra, tem alguém que é testemunha daquele que com ele teve sobre a face, busque ele. E nesse meio, o anjo, o Cornélio, sem perda de tempo, a Bíblia fala que ele pega 2 dos seus servos e pega ali um soldado e envia-se para Jope. De Cesárea vai até Jope. E Jope estava esse homem Pedro, que estava na casa de Simão. A Bíblia nos vai falar que ele também estava a orar. Ele subiu para o terraço para orar. Quando lá em Jope ele estava falando com Deus. E dentro desse momento de oração, Pedro, a Bíblia nos vai contar nesse contexto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, você vai ver esse contexto, que Pedro, ele estava a orar no terraço. E dentro desse momento de oração, ele estava em consagração, ele estava jejuando. A Bíblia diz que ele teve fome. E nesse percurso dele ter fome, agora surge uma grande visão para ele. E nessa visão ele vai ver um lençol de 4 pontas e atado às 4 pontas. E dentro dessa visão ele vê ali todos os animais, répteis, quadrúpedes, aqueles animais que na lei não poderia se alimentar deles. E Pedro observa aquela visão e uma voz fala com eles: pega, mata e come. E Pedro repreende aquela voz. E a Bíblia diz que por várias vezes aquela voz falou com Pedro. E Pedro então agora, ele disse assim: de modo algum. No capítulo 10, no versículo 14, nós vamos ver Pedro dizendo assim, ó: mas Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, comum e imunda. Pedro aqui está repreendendo aquela visão. Dentro de si Pedro falou assim: eu estou de jejum, entendeu? Surgiu agora na minha mente, eu passei a ter ilusão. Que para quem sabe, que quem já passou em jejum, quem está de jejum, é um momento que você, às vezes, nas primeiras horas, principalmente quem vai fazer de quem já fez, eu não sei, 24 horas, ou aqui se já tem alguém que fez 3 dias, você vai entender que tudo parece surgir. Às vezes você vai pegar algo, você se vê comida. Você vai passar em algum lugar, você vê, como digo, uma certa irmã falou comigo, você sente o cheiro do café. Mas isso é o sacrifício do corpo humano, da carne. Você está matando a sua carne, você está provando para a carne que o Espírito é maior.
E Pedro, então, agora ele está tendo essa ilusão, não, modo algum. Só que Deus o repreende, entendeu? E logo em seguida, esses homens chegam nessa casa, a mandado do seu senhor. E aqui, eles procuram saber, tem nessa casa, por acaso, um homem por nome Pedro, conhecido como Simão, como conhecido como Pedro. E o homem da casa assim recebe, ele fala assim, tem. Só que antes que eles entrem para dentro, a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus fala, ó, chegou alguém aí, desça porque fui eu que orientei. O homem quando está em oração, a mulher quando está em oração, é algo muito maravilhoso nas nossas vidas, que Deus, ele não deixa a gente ser confundido. E Pedro, pela sua intimidade com Deus, o Espírito Santo fala com ele assim, desce. Entendeu? E logo Pedro desce para poder receber. E ele chama ali Pedro e fala, você está procurando, sou eu a pessoa que vocês estão procurando. Então agora eles recebem aqueles homens e eles contam, olha, nós estava lá de Cesareia, somos de lá, somos mandados pelo Cornélio, ele teve uma certa visão e mandou nós nos buscar, e que você tem algo para falar com ele. E logo em seguida se reuniram e Pedro foi à casa dele. A primeira coisa, irmão, que eu vejo nesse texto, como eu já disse aqui e torno a dizer, um homem que temia Deus, respeitava Deus, amava o seu próximo, mas não tinha o conhecimento do Filho dele. Esse homem que não tinha ainda Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas temia o Deus dos judeus. E Deus agora envia alguém para poder ministrar. Primeiro passo, agora Deus está trabalhando no coração de um homem que guardava em si a lei, guardava em si o seu judaísmo, nós não se mistura, o judeu e o gentil tinha uma divisão, era separado. Então Deus agora está trabalhando no coração de Pedro com aquela visão. E Pedro então começa a entender, fala, agora eu vejo, Senhor, que tu não faz separação. Não, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não faz divisão entre cor, o Senhor não faz divisão entre tribos. E Pedro vai com eles. E a Bíblia diz que quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, a Bíblia vai nos contar que Cornélio vem receber Pedro de uma forma, entendeu? Assim, adorar, dobrar o seu joelho diante de Pedro, e o adorou. E a Bíblia diz que Pedro repreende e te coloca de pé, pois eu sou um homem como você. Dentro de Pedro já havia entendido e sabia que só um adorasse, somente Deus receberia a glória, somente Deus receberia a adoração. Pedro poderia usar da sua, vamos dizer assim, da sua grandeza, do poder de Deus dele e abençoar o cara. Não, Pedro simplesmente falou, se põe de pé, eu também sou um homem, só tem um a ser adorado. E a Bíblia diz que aquele homem então fala, o porquê que tu me trouxe na sua casa? O porquê que tu me trouxe nesse lugar? E aqui na narrativa, a Bíblia vai ver agora, a Bíblia vai nos mostrar Cornélio narrando para ele, olha, eu estava, como de costume, já venho de um processo de oração, de jejum, e durante um período que eu estava orando, apareceu um ser, e logo Pedro reconheceu que aquilo era um chamado de Deus para o evangelho, entendeu? Alastrar na igreja. A igreja estava em fase de crescimento, a igreja estava crescendo. E então, às vezes nós nos reunimos somente em certos grupos. E Deus agora falou, não, eu quero que o evangelho expande, eu quero ver o evangelho crescer. E Deus então agora trabalha no coração de um homem, envia um anjo para falar, para buscar o profeta, para buscar o homem de Deus, que vai até a casa dele e entende a visão. E aí Pedro agora começa a pregar sobre Cristo. Olha, eu sou testemunha desse. E Pedro agora começa a falar do amor de Jesus Cristo. Olha, João veio pregando no deserto, João veio transmitindo que Jesus é o único e suficiente Salvador, que sem ele, e Jesus veio, mostrou seus sinais, prodígios, e ele disse que ele iria e ao terceiro dia ressuscitou, e eu sou testemunha viva que estive com ele, e ele foi para o Pai e irá voltar. E literalmente quando Pedro pregava, quando Pedro falava dos testemunhos que Jesus Cristo fez sobre a face da terra, da ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele encheu aquele ambiente. E aquelas pessoas que ali estavam na casa de Cornélio, porque Cornélio
literalmente, quando ele soube que ele mandou buscar Pedro, ele já preparou uma igreja local naquele lugar, pelo seu dom evangelístico, que dentro dele havia um dom missionário. Ele já reuniu seus vizinhos, já reuniu seus parentes, já reuniu seus amigos, e diz assim: vem para cá, hoje nós vamos receber alguém que Deus me instruiu para buscar, e eu creio que tem uma boa palavra. E esse povo que ali estava, quando Pedro relatava do amor que Jesus Cristo trouxe sobre a humanidade, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o encheu aquela casa, e eles começaram a falar língua estranha, eles começaram a falar em mistério, e Pedro olhou, e alguns que estavam se maravilharam, porque quando eles via um grupo de gentil, viu um grupo de pessoas que aos seus olhos, quantas das vezes, irmão, olhamos para as pessoas e queremos julgar as pessoas pela sua aparência, queremos olhar para as pessoas e acreditar que não há solução nessa pessoa, não há qualidade de vida, essa pessoa não tem mais jeito. Quando nós olhamos para esse mesmo livro de Atos, nós vamos ver quando Deus ordena a Ananias, dizendo assim, vai lá na rua direita, que lá tem um servo. Quem é esse servo? Saulo de Tarso. Não, Senhor, eu não vou a desse homem. Esse homem, o Senhor não tem visto que esse homem tem buscado cartas para oprimir o povo do Senhor. Olha só para tu ver, Ananias agora comendo, narrando diante de Deus, questionando, e Deus dizendo: não, esse é para mim um vaso especial, esse é um vaso para mim que eu vou usar, que era Saulo de Tarso. Quantas das vezes nós olhamos para as pessoas e acreditamos que não tem mais solução? Vemos um noiado, vemos um cachaceiro, vemos uma pessoa, entendeu, que cometeu séries de crimes, praticou certos atos, e quando nós olhamos para nós como carnal, como olhar humano, queremos até fazer justiça com as próprias mãos, acreditando que não há mais solução. Mas Jesus Cristo, ele veio para reverter esse quadro, ele veio para mudar a situação, entendeu? E Deus mostrou que naquele ambiente o Espírito dele precisava habitar, que o ser humano, nós como carne, nós precisamos do Espírito dele, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar alguém que vai interceder por vocês, o Espírito do Senhor. E eles ali receberam o Espírito Santo, irmão, e Pedro se maravilhou. E o que Pedro entendeu? Falou assim: o que impede esse povo agora de batizar? O que impede esse povo agora de receber o batismo, a ordenança do Senhor? Porque se há uma coisa, irmão, que nós cremos em Cristo Jesus e que precisamos, é do batismo, é de se morrer a nossa carne, é descer a sepultura, se enterrar, vamos dizer o velho homem, e nascer uma vida nova. Pedro lhe ministrava, e é onde nós vamos ver dentro da palavra do Senhor, que Pedro, a primeira coisa que ele entendeu foi esse sentido: o que impede esse povo de ser batizado, se o próprio Espírito do Senhor fez sobre eles, um povo diferenciado. Meus irmãos, olhando para essa palavra, Deus aqui trabalhou no coração de um homem que temia Deus. Nós vemos hoje muitas pessoas que caminham dentro da igreja, são pessoas que de excelentes obras, são pessoas que dá testemunho, dá caráter, só que eles não querem ser participante do corpo de Cristo. Eles não querem reconhecer que Jesus Cristo foi morto, porque a partir da hora que você cria um movimento, a partir da hora que você anda como um seguidor de Jesus Cristo, mas você não quer batizar, você não quer participar da Santa Ceia, você está correndo risco de ficar e o povo dele, de Cristo, ser levado. João no capítulo 6, deixa eu ver aqui, João capítulo 6, no capítulo 6 em diante, nós vamos ver Jesus Cristo falando sobre que ele é o pão da vida. Mas no versículo de 53, Jesus disse assim, pois disse: na verdade vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que nós temos que ser participante desse ato que aqui está, irmãos. Jesus aqui está ensinando que Ele é o pão da vida. Ele repartiu, hoje pela manhã tivemos um grande ensino sobre a Santa Ceia, entendeu? Em 1 Coríntios, capítulo que o pastor explicou pela manhã. E no meu coração, eu trouxe essa palavra aos nossos corações, irmão, que nós devemos entender que Jesus Cristo é o único a ser adorado, que Jesus Cristo é o único a ser glorificado, que nós temos que fazer parte da obediência, entendendo que Jesus nos chamou para fazer a diferença. A primeira coisa, não se converter ao mundo, mas se converter a Jesus Cristo, entendendo que Ele virá. Como assim, irmão, não se converter ao mundo? Porque tem muitos que quer ser participante do mundo e simplesmente um seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele não quer simplesmente um seguidor, Ele quer discípulos, Ele quer testemunha. Se você é testemunha de Jesus Cristo, por onde você passar, você vai ser igual Cornélio, uma pessoa que o povo vai dar testemunho de você. Ah, irmão, mas eu andei desgarrante. Jesus muda o teu quadro de vida. Você sabe aquilo que tu praticou lá atrás? Quando você entregou a Cristo, quando você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o teu passado foi pagado diante de Deus. O teu acusador, ele vai querer te apontar. O teu acusador, ele vai querer trazer à sua memória pecados que você cometeu, atos que você agiu no ato da sua ignorância. Mas Jesus é maior, irmão. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica. Porque se há uma coisa, irmão, que nós temos que ter em mente, é que Jesus está voltando. Não perca essa visão. Não perca essa essência de saber que o arrebatamento vai acontecer. Nós temos visto sinais e prodígios da volta de Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre rumores de guerra, que seriam os princípios da dor. E quanto tempo nós estamos vendo a guerra acontecendo? Terremotos, todos os sinais, prodígios estão acontecendo. E tem muita gente desacreditando no Evangelho, deixando de participar dos cultos domésticos. O primeiro culto que você começa é na beira da tua cama, é dentro do teu lar, falando com Deus, porque nós vamos ver aqui Cornélio, a Bíblia fala que constantemente ele orava a Deus. A intimidade dentro da igreja, onde nós se reunimos para glorificar e engrandecer o nome de Deus. Mas a intimidade nós temos que cada dia mais buscar dentro dos nossos lares, mano, constantemente, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E essa mensagem, irmão, eu trago aos nossos corações nos dias de hoje. Não perca a Santa Ceia do Senhor. Seja participante dela. Seja participante daquilo que o Evangelho nos ensinou. Amar o próximo. Faça ao próximo aquilo que você deseja que faça para você. É a mensagem que eu trago aos nossos corações. Eu tinha separado, eu queria pregar, coloquei no meu coração uma mensagem sobre o se humilhar lá na vida de Agar. Mas aí Deus firmou o meu coração para falar sobre a convenção de Cornélio. Um homem que temia Deus, mas precisava de Jesus Cristo na vida dele. Porque temer a Deus é uma coisa, adorar Jesus Cristo é outra. Tudo que pedir ao meu Pai, em meu nome será concedido, Jesus disse. Não é Maria, não é José, não é o Levi, não é ninguém que te leva diante de Deus. Quem te leva diante de Deus é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Nós somos intercedores, somos homens cheios do Espírito Santo que Deus nos colocou, assim como levantou Pedro para ministrar e falar de Jesus Cristo, falar daquilo que Jesus fez e está fazendo em nosso meio. Amém, igreja? Glória a Deus. Coloca de pé. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar uma vez mais, que eu tenho certeza que essa palavra, ela tem um significado, porque o Espírito do Senhor me concedeu ela. Eu tinha estudo para falar sobre Atos dos Apóstolos 28 também. Quando me passam uma mensagem para ministrar, irmãos,
Quando o pastor me dá uma mensagem ou alguma coisa, a gente vai para o joelho buscar uma resposta. E vem tanta coisa na mente da gente. Mas eu aprendi a segurar aquilo que o Espírito Santo me colocou no coração. Teve um tempo que eu até me perguntei: será que eu estou falando alguma coisa? Às vezes eu tenho alguém ali que depois vai trazer vários pontos. Não o nosso pastor, aquela lá de trás lá. Você conversou esse ponto, não pode? Então, eu digo assim, irmãos. Altar não é fácil, subir num altar. Às vezes muita gente acha que é fácil, e não é. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Você está diante da igreja que Jesus Cristo comprou, entendeu? A Bíblia fala que se você falar além do que está fora aqui, você vai ter que prestar conta com Deus. Então eu prefiro segurar dentro do meu coração aquilo que Deus me colocou quando eu estou orando, que eu estou buscando. E esse texto, só hoje eu acho que eu li ele umas 10 vezes, para entender essa mensagem. Vem falando, e buscando, e fui para a história, e voltei cá, mas firmou meu coração, e falei: vou falar só o que Deus me colocou no coração. E o que eu quero dizer para você, irmão? Não adianta nós fazermos bonito para a humanidade, se nós não tiver Jesus Cristo à frente de tudo. E o estar diante de Jesus Cristo é ser participante do corpo dele. Estar diante de Jesus Cristo é ser cooperador, testemunha do evangelho dele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Põe a mão no teu coração. Eu quero abençoar a tua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, eu quero abençoar você, dizer para você que Jesus Cristo, Ele é o único médico que pode mudar, curar. Ele é o único psicólogo que pode te libertar da depressão. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único. Todo o problema que tem surgido, irmão, entenda uma coisa: Jesus Cristo é a solução. Essa terra, esse mundo, ele tenta nos ganhar a nossa mente. Ele tenta nos colocar em condições que nós, muitas das vezes, você vai ver que uma pessoa luta tanto, mas quando ele descobre que está com uma doença, para ele o mundo acaba. Ele quer parar. Ele está sonhando tanto. Então existe meios de você entender. Coloca no teu coração que Jesus está voltando hoje. Coloca no teu coração que Jesus, a qualquer momento, Ele virá buscar a igreja. E nós vamos para o céu, irmão. O céu que no João 14 ele fala assim: eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E quando eu preparar, virei outra vez. É real a volta de Jesus Cristo. É real a volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, os teus filhos estão aqui, Senhor, a tua igreja. Meu Deus, os teus filhos que estão vendo, aqueles que estão me assistindo pela internet. Jesus, na autoridade do Senhor, do teu nome, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, a esse que me vê, Senhor, que está como Cornélio. Senhor, é um homem bondoso, é uma mulher bondosa, é alguém que teme ao Senhor. Senhor, é alguém que é cooperativo, que é ofertante, que é dizimista, mas porém ainda, Senhor, não reconheceu o teu Filho como único e suficiente Salvador. Eu lhe peço Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito visite ele, traga temor no coração dessa mulher, desse homem, para que eles possam reconhecer o Senhor, Pai, como o único e suficiente Salvador, e possa caminhar aos seus caminhos. Que não é as obras que vai dar o direito da salvação, mas sim, Senhor, é o Senhor que morreu na cruz do Calvário. É o teu sangue, é o teu corpo, Senhor, que é partido entre nós, Pai, que em memória do Senhor nós participamos. Coloca o desejo no coração desse homem para descer as águas, Senhor. Repreende toda a ação, toda a força maligna, toda a opressão que o inimigo tenta soprar, Senhor, na mente. Deus, traga, Senhor, um sentimento, um desejo de ser participante do teu evangelho. Assim eu oro, meu Deus, repreendendo todo espírito negativo, toda força maligna, espírito de enfermidade.
Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Eu te repreendo ao câncer, diabetes. Eu te repreendo AVC. Em nome de Jesus Cristo eu mando embora todo bico de papagaio, desvio da coluna. Pelo poder do nome de Jesus eu libero cura sobre o teu povo. Eu libero, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre o teu povo. E que teu Espírito nos possa encher, Pai, para que nós possamos transbordar, Senhor, meu Pai, e falar do amor do Senhor por onde passamos. Que nós possamos estar, Senhor, corajosos, Pai, forte, cheio do teu Espírito, para transmitir, Senhor, para o pecador que o Senhor é o único que pode libertar, que pode salvar e que pode transformar, Senhor. E é o único que nos leva para o céu. Pai, assim eu te glorifico pelo poder da sua palavra, pela oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu glorifico o Senhor pela vida dos meus pastores. Eu glorifico o Senhor pela vida dessa igreja, pelos membros. Eu glorifico o Senhor, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de falar do teu amor. Em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toma o seu assento por um momento. Pode vir a Samanta também ajudando aqui a gente. Abra sua Bíblia comigo em primeira carta do apóstolo Paulo, que escreve aos Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 23. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmão Levi, vem aqui, me ajuda por favor com a irmã Jéssica. Já foi consagrado pela manhã, já oramos consagrando o pão, consagrando o suco, e nós queremos apresentar em gratidão a Deus mais uma vez nessa noite, para que você que vai participar da ceia, você que é batizado, que está em comunhão com a igreja, com Cristo, que vai participar da ceia, nós vamos só orar mais uma vez nessa hora. Pode passar para a irmã Jéssica, para o irmão Levi. Você pode ficar de pé comigo, toda a igreja? Estenda suas mãos, vamos agradecer a Deus depois de uma palavra como essa. Senhor, obrigado por mais uma vez na tua presença. Nós consagramos pela manhã os elementos, o pão e o vinho, mas agora só queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma vez termos o privilégio de participarmos mais uma vez do corpo e do sangue do Senhor, conforme o mandamento bíblico que é a tua ceia. Ó Deus, que ao participar dessa ceia sairemos daqui renovados, cheios, transbordantes, curados, e que o Senhor continue conosco, guardando, protegendo, livrando do mal, e que nós te damos graças mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar da ceia pode ficar em pé. Você que não vai participar, toma o teu assento, só para facilitar para os obreiros. Pode servir a ceia, o pão e o vinho. Você pega e segura, não precisa participar agora, pega e segura para todo mundo participar juntos, em nome do Senhor Jesus. Isso, pega e segura para todo mundo participar juntos, em nome do Senhor Jesus. Mais alvo que a neve, oh Espírito de Deus. Espírito de Deus,
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. A palavra bíblica do Senhor diz assim: e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Alegre, convicto do Senhor, pode participar do pão neste momento em nome de Jesus. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode participar do cálice nessa hora. Tira um minuto para você falar com Deus. Tira um minuto para você orar. Fecha os teus olhos, de joelhos, em pé, do jeito que você quiser, do jeito que você estiver. Agradeça a Deus. Te damos graças, Senhor, por mais uma vez. Obrigado por mais uma noite na Tua presença. Obrigado por mais um domingo na Tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos em comunhão contigo na Tua casa. Obrigado pela vida, pela casa, família, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor, obrigado. Se o Senhor não voltar até o dia 31 do mês que vem, estaremos aqui de novo, te exaltando, glorificando, dizendo: o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. Obrigado, Senhor. É a nossa palavra de gratidão nessa hora. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor coloque em nós ânimo físico, espiritual, que a Tua força do alto alcance a terra, Senhor. Nós te damos graças, nós te exaltamos. Que seja um mês de julho, um mês abundante, um mês próspero. Seja um mês, ó Pai, onde a Tua presença esteja conosco, onde o Senhor esteja conosco, onde a Tua presença seja vivida entre nós. Nós te damos graças nessa hora, nós te damos graças neste momento. Derrama sobre nós da Tua unção e da Tua glória. Derrama sobre nós do Teu poder. Derrama sobre nós, ó Pai, esse mês de julho seja um mês abundante, seja um mês profético, seja um mês de alegria, seja um mês, ó Pai, das manifestações dos céus na terra. Corta o laço, quebra a lança, lança por terra todo o mal, quebra todo o embaraço, tira tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus. Abra os caminhos, abra as portas, quebre os grilhões, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Nós te exaltamos em Ti, nós alegramos em Ti, ó Deus, porque o Senhor é bondoso, é poderoso, em nome de Jesus. Isso, Samanta, pode cantar isso. Oh, glória a Deus. Por um minuto, cante agora o nome de Jesus. Ele foi julgado. Oh, Espírito de Deus, adore o nome de Jesus. Hoje eu tenho vida. Nós temos vida. No céu comigo assim, ó. Mão de quem está com raiva, mas raiva boa, não é raiva ruim. Mão de quem está com raiva para mudança. Diga comigo assim, ó, o mês de julho. Não, diga assim, ó, o mês de julho será de milagres, abundante, regozijante em Cristo Jesus. Se você pode, junto a mão na outra, aplaude adorando, adora aplaudindo, faça barulho de glória, faça barulho de aleluia. Para sempre seja glorificado o nome do Senhor Jesus. Assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou crendo, nós estamos crendo que o mês de julho será um mês de milagres urgentes, de milagres na sua casa, na sua família. Um mês de proteção, um mês de honra,
um mês onde não vai faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar sustento. Nós estamos seguros no Senhor. Confie no Senhor, coloque nas mãos do Senhor, coloque diante dele as suas aflições, as suas ansiedades, os seus medos, traumas, decepções, frustrações. Sabe, uma passagem que eu gosto muito, que está em 1 Pedro 5,7, a Bíblia diz que coloque nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Coloque a ansiedade nas mãos dele, os nossos medos. E a mesma Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, anda nessa terra como um soldado de Deus, anda nessa terra com a cabeça erguida, peito estufado, não por orgulho, mas por autoridade de Deus na terra, dizendo: Senhor, guarda minha ida, guarda minha volta, coloca os teus anjos na frente, atrás, livrando, protegendo, cortando, abrindo, fechando. Sabe, há um poder oculto na palavra do Senhor, e quando você levanta as mãos, quando você abre a boca, é os céus em movimento na terra. Não tem homem, não tem anjo, não tem demônio, não tem. A palavra do Senhor, ela é maior. A palavra de Deus, ela sustenta. A palavra do Senhor, ela te garante. A palavra do Senhor, ela te mantém, sabe? Pode faltar pão, pode faltar comida, pode faltar carro, pode faltar dinheiro. O que não pode faltar é fé. Tenha fé no Senhor. Vai ter dia que você vai estar triste, mas tenha fé. Vai ter dias que as portas estarão fechadas, mas tenha fé. Vai ter dia que você vai estar para baixo, mas tenha fé. Os dias bons virão, os dias ruins também vai vir, mas tenha fé no Senhor. Fé de manhã, fé no almoço, fé à tarde, fé no jantar, fé para dormir, fé para levantar, fé para andar, fé para fazer tudo. Porque, Senhor, porque quem tem fé, ele vai longe, quem tem fé, ele vai adiante. Oh Espírito Santo, pega essa palavra para esse domingo, para essa semana, sabe? Confie no Senhor, não quebre os princípios, esteja com o coração calmo, abundante. Deus, Ele vai na frente. Já sai de casa dizendo: vai na frente, Jesus, vai comigo, Deus. É isso, meu irmão, sabe? Pode ir na autoridade, vai na ousadia do Senhor. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Quando fala a força aqui, não é porrada, não é pancada, mas a força do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É dizer: Espírito Santo, guarda os meus meninos. Espírito Santo, guarda minha esposa, o meu marido, os meus filhos. É falar: Senhor, eu tenho tanta coisa para resolver. É gente falando que tem polícia, tem imigração, tem tanta coisa, mas você vai dizer: não, mas eu estou com o Senhor. Oh glória, a Bíblia diz se Deus não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Meu irmão, se Deus não estiver te guardando, te protegendo, você cai aqui, trupica numa pedra aqui na frente, bate a cabeça e morre. Mas quando Deus está contigo, meu irmão, fica tranquilo, coloca o teu coração no Senhor, tua preocupação no Senhor, as tuas mãos nas mãos a tua vida nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de você, como tem cuidado até hoje, não é verdade? Ele vai cuidar de você. Você pode dizer amém? Pode dizer aleluia. Então glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todos nós. Estamos finalizando, chegando ao final de mais um culto, e nós queremos nessa hora ministrar as ofertas. Você pode aplaudir Jesus pelos dízimos e ofertas. Nós entendemos que dízimos e ofertas é momento de alegria, não é verdade? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que vai ofertar, tem o Zelle, tem o Venmo, tem o Pix. Esse QR Code está estragado, vou arrumar essa semana, não está funcionando esse QR Code aqui. Mas tem aí na sua poltrona, tem um envelope, tem o número do Zelle da igreja. Você pode abençoar, você pode plantar. A oferta mostra a nossa generosidade, mostra o nosso cuidado com a obra de Deus e o cuidado da obra de Deus com a gente, ou Deus da obra com a gente, não é verdade? Amanhã, olha que notícia boa, 3 notícias boas nós temos para contar. Quem quer ouvir diz amém. Primeira notícia boa: semana que vem essas cadeiras vermelhas não estarão mais aqui. Você pode dar glória a Deus? E nem aquela cadeira de bar ali, ó. Aquilo é cadeira de bar. Não vai ter mais não, viu, Danilo? Só para festa, lá do anexo, e quando for fora da igreja. Amanhã cedo eu estou indo para uma cidade próximo de Miami. Eu vou olhar algumas cadeiras numa igreja americana para a gente comprar pela fé. E provavelmente nós vamos ter aqui já domingo que vem 80 cadeiras, tudo de uma cor só,
desse tamanho, grande, acolchoada, para você sentar, para você cultuar, para você adorar a Deus com conforto, com qualidade também, né? Porque essa cadeirinha, pelo menos eu sentei naquela cadeira ali um dia e fiquei 20 minutos ali atrás sentado. Meu irmão já me deu uma dor na coluna, eu que sou alto, sou comprido, sou grande. Falei, não, meu Deus, a gente tem que ter conforto na casa de Deus, né? Segundo milagre, ganhamos o carpete para colocar aqui. E eu vou pegar ele amanhã cedo. Quero agradecer a Deus também pela vida do Miguel. Cadê o Miguel? Miguel é corajoso, tá ali o Miguel. Miguel falou, pastor, pode pegar minha caminhonete, pode ficar com ela lá. Tu tem coragem, varão, viu? Amém. Eu vou dar uns pau nessa caminhonete sua amanhã, tu vai ver. E aí, nós vamos pegar esse carpete amanhã e colocar aqui já na igreja. Não vai ser amanhã, mas vamos trazer para cá. E o outro que nós ganhamos hoje, o irmão Michel trabalha numa companhia de madeiras. E ele vai dar para a gente um painel preto grande que pode colocar aqui para fechar isso aqui e fechar do lado de lá. Então esse cano vai sumir tudo em nome de Jesus. Então você vai chegar na igreja daqui uns dias, vai ter o carpete, vai ter as poltronas novas, você vai ver uma visão diferenciada daqui. Eu falei algo, acho que foi na semana passada, e é uma coisa que me incomoda muito, como rotina de vida para o Carlos Maia, me incomoda muito, e eu acho que a gente tem que levar isso para a gente. A gente não pode normalizar algumas coisas no nosso dia a dia, né? A gente vai deixando, a gente vai normalizando, e falei, eu vou usar o exemplo disso aqui, ó. Se eu deixo esse cálice aqui agora e não tiro, ele fica aí, não é que ninguém vai tirar, e se ele ficar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco ele se torna normal, você vai achar que é normal ter um cálice ali, sendo que não é. E assim acontece na sua casa, na igreja, na nossa vida. A gente vai normalizando, aquele não estou falando você, mas aquele homem que já chega, já joga o tênis lá no canto, lá já deixa no meio da sala. Para ele é normal, mas não é normal. O outro tira a camisa, já joga no sofá, a mulher já joga não sei o quê. Vai normalizando certos ambientes que a nossa mente vai entendendo que é normal. E isso gera em nós uma quebra de disciplina. E Deus não quer isso para nós. Deus quer o melhor para nós. E uma das coisas que Paulo, ele nos confronta muito, é sobre isso. Essa disciplina de ter, de viver, ou pelo menos de fazer, de tentar fazer, né? Então nós vamos tentar mudar aqui pela fé. Eu creio que vai dar certo em nome de Jesus. Tem hora que eu fico olhando para o alto aqui, eu fico vendo uns trem pendurado aqui, coisa antiga aqui, ó. Isso aqui, ó, eu já fico olhando, já fico agoniado, vontade de dar um pulo ali com o alicate e arrancar esse trem aqui. Falei, Jesus, mas amém. Tudo na hora certa, de pouquinho em pouquinho vai acontecendo. Então a sua oferta é para ajudar na manutenção da igreja, para ajudar na instalação, que nós vamos fazer algumas coisas aqui. E eu tenho certeza que Deus há de prosperar a sua vida, a sua semente nessa casa do Senhor. E se alguém quiser, eu não sei se essas cadeiras vermelhas a gente dá, se a gente vende. Eu pensei em vender por uns $5 cada uma. Será que vende? Será que vende, mano? Pôr no marketplace, já dá para comprar cola, né? O dinheiro dela já compra cola para passar aqui, ó, para colocar o carpete, ou para mudar alguma coisa. Mas enfim, se alguém quiser a cadeira e não tiver condição, a gente dá também. Vamos abençoar algumas pessoas, essas cadeiras vermelhas. Eu tenho certeza que também é plantando que a gente colhe, não é verdade? Então esteja em oração, que eu acredito que semana que vem já vamos ter pelo menos um pouquinho de um novo ambiente aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, deixa eu orar por sua semente. Obrigado, Senhor, pelo dízimo, pela oferta. Obrigado por cada pessoa generosa com essa igreja, com essa casa, que o Senhor tem trazido, o Senhor tem feito, ó Pai, na vida de muitas pessoas. Que não falte o pão, o alimento, o sustento, que não falte a tua provisão sobre a nossa vida, e que o teu nome seja glorificado sempre, em nome de Jesus. Você diz amém? Glória, você que vai ofertar, pode sair do seu lugar, pode trazer sua semente. Você que vai ofertar no Zelle, tem o número do Zelle, tem uma máquina de cartão também, aqui com a minha esposa, do jeito que ficar mais fácil. E você que não vai ofertar, que você se torne um grande ofertante. Nós profetizamos sobre a sua vida, que Deus te faça um grande ofertante na obra do Senhor, na casa de Deus, e você viva tempos extraordinários na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Terça-feira não tem nada, amanhã não tem nada, segunda, terça não tem nada, quarta-feira tem o nosso jejum. Quarta-feira é dia de jejuar, todo mundo jejuando.
Quinta-feira é a nossa quinta-feira. Estamos orando por tudo aqui na quinta-feira. E eu gostaria de convidar você para estar conosco na quinta, 8 horas da noite. Deus tem uma palavra para a sua vida de forma extraordinária. Sexta-feira é a primeira rede de jovens com os novos líderes. Eu e a minha esposa, a pastora Andriela, onde a gente vai ser os novos líderes de jovens. Então, sexta-feira aqui na igreja, já tem o púlpito dos jovens ali, aquele galão. Eu peguei um tambor, o Marquinhos me deu um tambor. Eu vou pegar um spray e eu vou escrever nele Jesus. Nós vamos fazer o púlpito dos jovens, vai ser aquele tamborzão ali. E nós vamos fazer um culto aqui para os jovens, orar por eles, ministrar por eles, trazer um momento de comida para eles também. Tem que ter comida, irmão. Crente gosta de comer, meu irmão. Irmão, tem que ter comida, irmão. Coisa de festa de crente. Qual que é a diferença de festa do mundo e festa de crente? Festa do mundo começa com um foguete e termina no porrete. Festa de crente começa com glória e termina com aleluia, e ainda tem comida no final, oh glória a Deus. Então sexta-feira, rede de jovens, e domingo pela manhã o nosso culto às 10 da manhã, e 7 da noite a continuação do nosso grande culto da família nos domingos de glória. Vai ser bênção em nome de Jesus, amém. Stand up please church, vamos ficar em pé todo mundo, por favor, vamos orar, agradecer. Quero fazer menção do nosso irmão nos visitando. Seja bem-vindo sempre, o Senhor. Deus abençoe sua casa, sua família, que aonde você colocar a planta dos teus pés e a palma das tuas mãos, que o Eterno esteja com o Senhor nessa terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus pela vida desse nosso irmão, amigo, homem de Deus. Deus abençoe muito. Vamos agradecer? Fecha os teus olhos, vamos orar agradecendo em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa noite. Obrigado por mais um culto na Tua presença, por mais um momento na Tua presença, pela palavra que recebemos, ó Pai, do evangelista Levi, pelos louvores que foram entoados aqui, ó Deus. Te damos graças por tudo, ó Deus. Guarda-nos, livra-nos do mal, nos dê uma semana próspera, abundante, regozijante. Nos dê uma semana, Senhor, livra do homem mau, da língua felina, do olhar maldoso, das mentes que maquinam o mal. Livra-nos, ó Deus, e que as Tuas mãos estejam conosco, nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Abra sua mão, um sinal para receber. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo, com você, com todos nós, não só hoje, mas para todo e sempre. A igreja diz: mão direita para cima, garganta afiada, peito estufado, cara alegre, todo mundo. Vamos dar o grito de guerra da igreja? 1, 2, 3, diga assim, ó: meu Deus, eu saio da Tua casa, mas eu não saio da Tua presença. Diga: coração, caráter, constância. Se você pode, aplaude adorando, adora aplaudindo o nome de Jesus. Pode acender as luzes. Deus abençoe. Vai em paz, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.